Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cast da Obra. Nesse episódio nós trataremos sobre o tema transporte público. Meu nome é Guilherme, sou aluno do terceiro ano da Engenharia Civil. Eu sou Alexandre, aluno do segundo ano de Engenharia Civil, e a gente tem aqui ao nosso lado dois professores da área de Engenharia de Transportes, o professor Antônio Nelson e a professora Cira Pitombo. Professores, podem falar um pouquinho sobre vocês, tá? E se apresentar um pouco melhor. Eu vou deixar a professora Cira, porque ladies first. Né? Muito obrigado. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente está, tanto eu quanto o Nelson, estamos muito felizes, né, de atendê-los. Sou professora aqui da ESC, da Engenharia Civil, a sub-área, Engenharia de Transportes. Eu me formei na Bahia, depois eu vim fazer pós-graduação aqui no programa de pós-graduação aqui da ESC, Engenharia de Transportes. Tive algumas experiências no exterior e depois voltei como um docente. Já faz uns 11 anos, mais ou menos. Bom, meu nome é Nelson, Antônio Nelson, né? Eu sou docente aqui da escola também, já tenho um tempinho, esse ano completo 35 anos. Eu sou arquiteto de formação, eu sou o único arquiteto da escola hoje, né? A gente tinha mais quando tinha o curso de arquitetura aqui dentro, né? O departamento de arquitetura, mas eles saíram para fazer o instituto e eu fiquei sendo o único arquiteto aqui. Olha só. E eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas é curioso, pelo menos é curioso. E é curioso porque eu sempre dei aula para engenharia civil. Só recentemente, 3 anos atrás ou 4 anos atrás, é que eu comecei a dar aula para arquitetura também, num curso que foi criado sob medida para eles, né? Eles pediram que a gente fizesse um curso também voltado à área de transportes. Perfeito. Então a gente está aqui com dois professores de referência aqui na área. E então já dá o like, já se inscrevam aí no @podcast, segue lá também. E é isso, vamos começar aqui. Professores, a gente preparou uma dinâmica, tá? Para vocês iniciarem aqui e vocês agora jogarão como uma equipe, certo? Vocês dois serão uma equipe e a gente trouxe essa ideia aqui de discutir um pouco sobre alguns meios de transporte. E o objetivo de vocês vai ser escolher o melhor, né, no final das contas. Então, a ideia é que a gente vai passar para vocês escolherem um meio de transporte ou outro. Então, a gente vai dar 2 opções sempre para vocês escolherem uma delas, beleza? E aí a gente vai... O intuito é que vocês decidam, escolham uma delas e expliquem o motivo pela qual vocês estão escolhendo, certo? E aí vocês podem ter o motivo que vocês entendem como melhor aí para analisar essa situação, beleza? Tá, mas a gente tem que escolher o mesmo? Não, né? A gente pode Vocês divergir têm que eventualmente. Ah, tá bom. Vocês trabalham como equipe. Tá bom. Eu acho que vai ser fácil, porque a gente trabalha junto há bastante tempo, então acho que tem uma certa... Perfeito. Então vamos começar. Vocês preferem ônibus urbano ou metrô? Você quer começar, Cine? A gente precisa converger. Mas... Depende para onde, né? Vocês... Boa pergunta. Boa deixar resposta. Vocês livres para pensarem até no critério de vocês, né? Vai ser legal. Bom, vamos colocar um pouquinho de contexto nessa história. Vamos pensar em 2 córregos, que é uma cidade aqui da região, que não é muito grande, né? Perfeito. Vocês acham que cabe um metrô em 2 córregos? Não, né? Porque o cara não dá nem para botar a estação, né? Botou uma, mas a segunda já vai ser difícil. Como a Cira bem falou, se você pensar em São Paulo, por exemplo, aí dá para pensar no metrô e com certeza ele é mais conveniente, mais adequado. Então essa pergunta que vocês fizeram é uma pegadinha, né? Porque depende do contexto, você tem que amarrar onde é que está. Depende. Mas tem que escolher uma delas. Vocês podem adotar o critério de vocês. Então, se for para pensar em cidades maiores, vocês podem falar pra gente. Não, estamos pensando aqui em cidades maiores, estão baseados nisso. Tá, mas fica livre para vocês entenderem aí. Tá bom. Eu acho que eu fico no metrô. Eu também. Pensando num contexto de grandes cidades aqui, capitais. Então, escolhemos o metrô. Beleza. Vocês escolheram o metrô, acho uma opção super válida, mas tem um motivo específico por que a escolha do metrô do que o ônibus, qual que é a diferença deles? Como que a gente, né? Por que um é melhor que o outro, né? Na escolha? Questão de conforto, questão de mobilidade, questão de alcance? Tem a questão da capacidade, né? Que geralmente o metrô tem uma capacidade muito maior do que o ônibus. E também depende do contexto. Então, vamos pensar, é um ônibus que tem faixas exclusivas... E aí, com as faixas exclusivas, ele evita o congestionamento, etc. e tal. Pensando que seja um ônibus sem uma priorização necessária, né? O metrô, ele atende melhor porque evita, principalmente, congestionamento. Porque na maioria das vezes... talvez num escopo geral, né? De pensar assim,
Isso aí, sei lá, vamos ver a viabilidade dessa análise. Mas pensando no escopo geral, o metrô ele vai ser melhor para algumas situações, né? Aqui no contexto de grandes cidades ele vai ser melhor. Sem dúvida. E o ônibus urbano ele já vai ter outras situações para eles, mas talvez tenha um escopo geral onde um pontue mais que o outro. Pensando assim. Então, na verdade, é difícil a gente dizer que o metrô sozinho é a opção, porque no fundo eles têm um aspecto de complementaridade, né? Você não vai fazer o metrô em todo lugar, mesmo numa cidade grande, porque fica caro, tem uma série de dificuldades, desafios até de engenharia, de construção para você implantar. Então o que você faz? Você faz algumas linhas que a gente chama de linhas troncais, né? Que é um tronco, a linha principal, onde você tem uma demanda grande, tem muita viagem, e aí você usa o ônibus como um alimentador, é um modo complementar. Então você pega uma região no entorno das estações, faz com que as pessoas embarquem naquela região no ônibus, vão até a estação e dali ele completa a viagem numa distância maior, mais rápido, com prioridade. Isso para não falar, já que a gente teve que escolher, né, que normalmente o metrô é elétrico. Então, do ponto de vista ambiental, ele é melhor, em tese. Né? Esse é outro aspecto. E além de não poluir, né? Tem a poluição atmosférica, a gente tem a questão da poluição sonora também. Como normalmente o metrô fica subterrâneo, ele tem menos impacto, né? Então tem várias vantagens. Mas, de novo, a gente escolheu o metrô porque vocês obrigaram, né? A gente queria dizer... Tem que lembrar isso aqui, né? Pelo jogo. Tá bom. Mas beleza. Então ficamos com o metrô. Próximo. Metrô ainda ou uma bike tradicional? Também depende do contexto. Depende. Tudo depende aqui, né? Vocês estão sendo forçados a escolher algum aí. Vamos pensar em que cidade, como é a cidade, como é a topografia dela, se tem ciclovias, se tem ciclofaixas, tem infraestrutura necessária para o pedestre, né? O ciclista transitar com segurança. Então aí a distância de viagem, porque se a gente está comparando o metrô com a bicicleta, né? Então, é para viajar 5 quilômetros, 10 quilômetros, talvez o Nelson vá, porque ele é atleta. Mas eu preferiria o metrô, depende da distância, tá muito... É verdade. Eu moro a 5 quilômetros daqui, mais ou menos, né? E eu sempre que posso venho de bicicleta. Obviamente eu não venho de metrô, porque eu não tenho metrô aqui, não tenho essa opção. Mas se tivesse, ainda assim, eu iria preferir usar a bicicleta, né? Agora, semana que vem, por exemplo, eu tenho que ir a São Paulo. Eu reservei um hotel na Paulista e eu tenho que ir para a USP. A bicicleta não é uma opção. Porque eu não vou da Paulista até o campus do Butantã de bicicleta. Por mais que eu tenha a capacidade física, se é que eu tenho, não sei se eu tenho, né? Não dá, né? Agora, curioso é que eu conversei com uma pessoa que costuma ir a São Paulo e ela falou assim, olha, você vai ter que sair 2 horas antes para você chegar na hora. Eu falei, caramba, mas 2 horas antes? Porque você vai pegar o metrô até a estação Butantã, depois você tem uma fila gigante para pegar o ônibus. A integração. A integração, e aí você vai levar, na fila você vai levar 40 minutos, na fila, antes de pegar o ônibus. E eu confesso que eu pensei para você, será que tem algum hotel perto que eu consiga usar bicicleta de aluguel? Porque o campus tem bicicleta de aluguel. Até tem, mas o preço do hotel era tão alto que eu desisti e acabei ficando onde eu estava mesmo. Vai sair 2 horas antes. Essa pergunta aí é enviesada pro professor. Mas a gente vai escolher o quê? Bicicleta? Se eu puder, eu sempre escolho a bicicleta. Então eu vou com ele, não vou discordar. Perfeito, então pela equipe, né? Perfeito. Então, ficamos com a bicicleta, agora bicicleta ou táxi? Eu fico com a bicicleta. Bicicleta, tá fácil. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais gostoso, né? Andar de bicicleta. Apesar de que a escolha do táxi, ela teria um impacto social que eu acho que a gente não pode ignorar também, porque a pessoa que está ali vive daquilo, né? Então, em algum momento, ela precisa ter passageiro, porque senão ela não vive. Mas ainda assim, eu ficaria com a bicicleta. Bom, vamos colocar um debate agora, né? Já que escolhemos bicicleta, entre a bicicleta tradicional, que temos que pedalar, fazer um esforço físico maior, e bicicleta tradicional ou bicicleta elétrica? Já melhora alguns fatores, questão de topografia, questão de esforço físico, né? Esse também é fácil. Elétrica? Eu vou nas tuas águas, mas eu até hoje... da pedalada. Eu até hoje não mudei para bicicleta elétrica, eu já pensei nisso, né? Eu já passei dos 60 já tem algum tempo, e algumas subidas aqui em São Carlos realmente deixam a gente pensando. Outro dia eu estava subindo aqui no Santa Mônica,
fazendo um baita de um esforço, eram mais ou menos 7 horas da manhã, e passou um rapaz pedalando alegremente, subindo a ladeira sem nenhum esforço. Eu falei, caramba, eu tô mal, né? Como é que o cara consegue passar? Aí eu olhei bem para a bicicleta, era elétrica, né? Pedal assistida, quer dizer, era uma bicicleta elétrica que só funciona o motor elétrico se você pedalar. Mas a sensação que você tem é que o cara está pedalando no plano. E o mais revoltante para mim, que estava quase morrendo de pedalar, é que parecia que ele estava no plano na beira da praia, assim, tranquilo, sereno, entendeu? E aí é cruel demais. Eu confesso que nesse dia eu cheguei a pensar, será que eu devo comprar uma bicicleta elétrica? Então, já que a gente está nessa, né, tem que ser uma equipe, eu vou embarcar na bicicleta elétrica. Perfeito, bicicleta elétrica. E então, bicicleta elétrica ou transporte hidroviário urbano? Também depende do contexto. Esse aqui é muito mais específico, né? É muito mais específico. Acho que esse aqui é muito mais específico. Transporte hidroviário urbano é uma coisa rara, né? Muito rara. Eu usei bastante transporte hidroviário quando morava no Rio, porque a ligação do Rio para Niterói é por barca, né? Então é hidroviário. E que eu me lembro de ter usado o transporte hidroviário urbano fora isso, foi em Veneza, que não tem rua, né? Então o ônibus, entre aspas, é um barco. E é muito legal, mas é um ônibus em cima d'água. Basicamente é isso, não tem outra opção, né? Sim. Mas é Veneza, então Veneza é isso mesmo, né? É mais pontual, né? Existe, né? Lisboa. Várias... Lisboa tem? Tem. Eu não lembro de usar. Mas nunca usei. Lisboa tem, eu nunca usei. É no mesmo cartão. Se você precisar, né? Lisboa não É porque, assim, você depende muito da cidade, né? Da localização dela, das características específicas. E a bicicleta elétrica, no entanto, vai em qualquer lugar. Ela é mais flexível em relação mais versátil, mais né? versátil. É meio sem contexto, principalmente fica bem justo com o transporte. Mas, então, mas é interessante essa pergunta, porque em mais de uma ocasião a gente já ouviu falar de iniciativas pensando em transporte hidroviário urbano em São Paulo, por exemplo, usando o Tietê, etc. E nunca foi muito para frente. Em parte, primeiro porque tem um desafio de engenharia mesmo, né? Não é trivial, né? O Tietê é um rio grande e tudo, mas tem que fazer um monte de adaptação para passar a funcionar como uma via de transporte. De passageiros ainda por cima, né? Então, existe essa opção, já apareceu várias vezes, mas ela nunca prosperou, né? Sempre ficou uma coisa assim no plano imaginário. Olha, seria legal. Não, seria, mas eu não sei se... Porque, de novo, você fica limitado a um corredor. E um corredor onde você não tem nem a vantagem do metrô, porque o metrô você tem capacidade, você tem velocidade e no barco você não tem, né? Agora a última aqui pra gente fechar. Então a gente tá na bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica. Eu não pulei pro barco não, porque é uma roubada. A última pra fechar, então, é bicicleta elétrica ou carro voador. Essa aí é futurística. Essa tá fácil. Bicicleta elétrica. Eu não sei. O professor tá com cara de... Eu gosto do carro voador. Mas o carro tá muito... Tá bom, eu vou Qual é a tecnologia, né? Quem foi que fez o carro? Como é que vai impactar o meio ambiente? Eu acho que a gente continua na bicicleta. Há pelo menos uns 5, 10 anos tinha aqueles rumores que carros voadores seriam até 2030, né? Então estamos chegando lá e cadê? Até agora, então eu tô com você. Mas 2030 não chegou ainda. Faltam 5 anos, eu não sei. Dá tempo? Será? Quando eu era criança, eu tinha um desenho animado, chamava os Jetsons. Quando eu era criança. Você também? Então você tá velhinho aqui. Tô passado. Era esse mesmo. Eles não sabem, não sabem. Vocês já ouviram falando? Você também? Você também é mas pelo meu pai, né? É atemporal. Eu acho que eu cheguei a ver algum corte desse desenho aí, mas não... E tinha um monte de carrinho elétrico, né? Carrinho voador, não elétrico, mas voador. Não sei se era elétrico. Era elétrico? Não sei. Então. Não era voador mesmo. Pegava a criança na escola. Mas não falava se era elétrico ou não era elétrico, né? Era só voador. Vamos atrás dessa informação. Não, mas perfeito. Então a gente fecha na bike elétrica ou vamos ficar na elétrica? O professor agora com dó no coração. Não, ele gostou. Ele vai aderir à bicicleta elétrica. Eu tenho considerado isso. Até andei vendo o preço. Depois que esse cara passou por mim rindo lá, eu fiquei... Show de bola. Então, a gente vai iniciar agora no primeiro tema aqui que a gente tem para conversar um pouco. Você quer introduzir, Guilherme? Bom, a gente vê que o transporte, a mobilidade, ela tem vários poréns, né? Então, por que quando a gente olha nas ruas, a gente percebe que a rua parece que foi projetada para um carro e não para uma pessoa?
que às vezes um trajeto a pé fica muito mais difícil que fosse com carro. E por que é isso? O que isso impacta na vida das pessoas? Eu acho que isso vem já da industrialização, da massificação do carro, né? O preço ficar mais acessível. Também tem a questão do status de ter um carro, da posse do veículo e etc. E da facilidade, né? Que é um transporte porta a porta e tudo mais. Então, eu acho que ao longo dos anos foi se criando essa mentalidade ou essa parte cultural de cidades voltadas para o automóvel, o que é um grande erro hoje em dia, né? Porque isso trouxe consequências para as cidades, né? Então, isso fez com que as cidades ficassem mais espraiadas, digamos assim, espalhadas, né? Sim. Menos densas, o que compromete a mobilidade sustentável, o que compromete, aumenta o recurso energético, recurso financeiro. Então, acho que isso vem, talvez o Nelson vai me complementar aí. Eu estou aqui esperando você acabar. Eu acho que ele está se coçando. Talvez da massificação da produção do automóvel, do preço ter ficado mais baixo, do status e do quanto que isso impacta, né? Uma série de outras questões, criação de viadutos e a mentalidade anterior de que combater o congestionamento é criar mais viadutos e mais espaço legal, urbano e etc e tal. E hoje em dia a gente sabe que não é nada disso. Sim. Bom, mas eu vou complementar o que a Cira falou. Eu acho que é legal a gente olhar o contexto histórico disso. Tem uma explicação histórica que, se vocês pegarem livros de transporte público que contam a história do transporte público, isso aparece. O transporte já existe desde o começo do século passado, né? Do finalzinho do outro ainda. Mas ele é o transporte por automóvel, né? O veículo automóvel já existia desde o final do outro século. E ele tinha uma penetração relativamente pequena, né? Tinha um número limitado. Veio a Primeira Guerra Mundial, o automóvel foi usado na guerra como um veículo, né? Normal, né? Continuou sendo usado de forma modesta, controlada. Tinha uma série de dificuldades de abastecimento, coisas que eram naturais da época porque era uma tecnologia nova. Sim. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, houve um esforço muito grande no sentido de criar uma indústria bélica, né? Que tinha, entre outras coisas, aviões, tanques, automóveis, etc. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o parque industrial, sobretudo nos Estados Unidos, ficou ocioso e havia uma necessidade gigantesca de manter aquela mão de obra trabalhando, né? E não adiantava mais fazer arma, porque a guerra tinha acabado. Então, o que aconteceu? Houve uma migração das indústrias para a indústria automobilística. E, para fazer com que isso continuasse, houve todo um esforço do governo no sentido de apoiar isso. Então, a criação, por exemplo, do sistema rodoviário americano teve um impulso gigantesco nessa ocasião, porque, assim, o carro precisa de via. Então vamos fazer a via para o carro. E a indústria, ao mesmo tempo, tendo incentivo. E aí começou a acontecer uma coisa muito cruel. As grandes indústrias automobilísticas americanas começaram a comprar sistemas de transporte público única e exclusivamente para acabar com eles. Nossa. Então, assim, tem vários relatos disso. E uma grande empresa automobilística americana foi, inclusive, condenada a pagar uma multa porque ela tinha... foi claro que ela fez isso deliberadamente. Ela comprou o sistema de transporte público. Na época tinha bonde e tinha ônibus, né? Eles compraram o sistema para desmanchar, para acabar com ele, porque aí não tinha concorrência para o carro. E essa indústria em particular foi multada e recebeu uma multa de $5.000. Imagina, $5.000, mesmo que você esteja falando de 100 anos atrás, né? Não é nada, né? Considerando o dano que ela causou para a sociedade. E esse modelo foi se perpetuando, tanto que no Brasil, quando você pega a época de Juscelino, por exemplo, qual era o lema dele? Governar é abrir estradas, né? Era favorecendo a indústria automobilística. Então, quando você olha a implantação das indústrias no Brasil, que na verdade eram meras montadoras, né? No primeiro momento, era tudo parte do mesmo pacote, né? A demanda nos Estados Unidos já estava relativamente satisfeita, agora vamos conquistar o mundo. E, por isso, tudo foi voltado para o automóvel, né? No mundo todo, né? Então tem um contexto histórico. Tem. Eu acho esse contexto histórico bem interessante e, inclusive, o pessoal que está assistindo provavelmente consegue ver isso em séries que assistem. Por exemplo, o que eu acho legal é que em algumas séries, filmes que se passam no mundo de antigamente, né, na era medieval, mas assim,
ou até mesmo em alguns países que ainda tem mais ou menos essa cara, a gente consegue ver ali vias bem mais estreitas, né, que naquela época o pessoal usava muito cavalo, esse tipo de locomoção, e a gente consegue ver que é muito diferente do que é hoje aqui, né? Alguns lugares ainda preservam um pouco, mas eu acho que seria legal a visão de vocês sobre, dentro dessa história, o que talvez a gente perdeu nessa conversão e que, assim, seria um pouco assim, mais fácil ou menos difícil de voltar a ser, que beneficiasse as pessoas, beneficiasse os cidadãos, né? Eu acho que a gente perdeu a possibilidade de escolher o modo de transporte. Dependendo de onde você quer ir, você não tem mais a escolha. É o exemplo que eu falei de São Paulo. Se eu estou na Paulista e quero ir para o Butantã, a bicicleta não é uma opção. A pé não é uma opção, né? Então eu começo a ficar escravo ou do ônibus, ou do metrô, que ainda bem que tem, né? Imagina se não tivesse, ou do automóvel particular. E aí a gente cai de novo no automóvel, né? Agora, para reverter isso, aí eu deixo para Cira, porque eu não sei a resposta. Tomara que ela saiba. Eu acho que é questão da gente pensar um pouco mais no espaço público para as pessoas e menos para os automóveis, né? Então, tem um exemplo legal do grupo que vai para o Ibracon, como é que é o nome do grupo de extensão? Da Econ? Da Econ, que no ano passado eles tiveram que solucionar, geralmente é um problema de concreto, né? Porque eles estão indo para o Congresso Brasileiro de Concreto. E eles tiveram que pensar numa solução que passava por a parte construtiva e tudo mais, né? Concretos e etc., viadutos, mas voltado para resolver um problema específico em Florianópolis de congestionamento. Você lembra disso? Eu lembro. E o projeto ficou belíssimo. E aí eles vieram me procurar, e a primeira coisa que eu falei, eles vieram me procurar com uma ideia, né? Não sei se foi exatamente assim, tá, gente? Que já faz um tempinho ali, de construir viadutos, porque era um congresso de concreto. Né? Então, professor, para melhorar esse trânsito, a gente vai fazer uma ponte assim, assado. Falei, não, gente, isso aí é tudo que há de ruim hoje em dia com a nova mentalidade que a gente precisa ter da mobilidade. Então, vocês não pensaram em nenhuma coisa do transporte público, por exemplo? Um transporte público de qualidade, um BRT, um VLT, né? Por exemplo, um BRT ou um ônibus com faixas exclusivas e etc e tal. Ah, professor, a gente não tinha pensado, mas precisa de obra. Eu falei, mas requer obra, né? Principalmente o VLT, né? Um investimento em infraestrutura. Então, vocês vão precisar disso. Então, eu acho que e aí eles foram criar um projeto super legal, que envolvia, foi BRT que eles escolheram, né? Envolvia várias obras, tudo que eles precisavam para concorrer e etc. E envolviam várias questões de mudança do espaço urbano, né? Que seriam direcionadas para viadutos, etc., mas de convívio e etc., para virar cada vez mais, ter um impacto social relevante, né? Então, é um pensamento, a gente tem que começar a pensar diferente a nossa mentalidade hoje, né? Eu acho que até no curso a gente tem um texto escrito disso, né? Que a gente não foca mais, aumentou a demanda, aumentou o número de automóveis, então vamos criar mais faixas de tráfego e etc. Não, como é que a gente faz para que as pessoas comecem a usar mais transporte público, que é investir em qualidade e para ter uma cidade mais sociável, digamos assim, né? Um ambiente legal, onde as pessoas vão para o parque, caminham e etc. E tal. Você falou sobre essa mentalidade, né, na época dos carros, da criação dos carros, né, que foi criado pensando neles. Agora a gente vê um cenário onde que aquele pensamento totalmente focado nos carros meio que causou impactos ambientais, impactos na saúde das pessoas, que agora está tendo uma tentativa de mudança, né, para um estilo mais saudável de vida. Mas vocês acham que essa mudança, ela consegue ser totalmente revertida com base em toda essa construção, toda essa pavimentação que fizeram para os carros, se tornar saudável, assim? Teoricamente, eu acho que essa mudança começa quando o investimento na qualidade do transporte público começa a aumentar. Porque vamos pensar, a gente tem vários tipos de demandas de usuários diferentes, né? O usuário que só tem a opção de usar transporte público, e o usuário que tem automóvel em casa e pode optar por usar o transporte público, por exemplo. Ele só fará isso, ainda mais hoje que a gente tem Uber, né? Isso. 99, Isso. etc., né? Que a depender da distância a ser percorrida, o preço pode até ser competitivo com a tarifa, dependendo da distância, né?
se a qualidade do transporte público é incompatível, né, o meu tempo de espera é muito alto, etc., eu não vou escolher. Não tem como. Então, se você tem um automóvel em casa, dificilmente você vai optar pelo transporte público se a qualidade não mudar. Então, a mudança de mentalidade também vem da mudança do investimento do transporte público para que ele tenha uma qualidade interessante. Porque quando a gente viaja, por exemplo, para países desenvolvidos, europeus no caso, né? Que tem uma densidade menor, a gente usa transporte público feliz da vida, né? E usa tudo que você possa imaginar, metrô, ônibus, balsa e por aí vai. Porque geralmente tem confiabilidade de horários, né? A gente não precisa fazer transbordos, né? Trocar de um modo de transporte, às vezes até precisa. Tem ar-condicionado, a gente vai sentado. Então tem toda essa questão. A mudança de mentalidade também vem do investimento em qualidade. A gente precisa ser um pouco cauteloso nessa afirmação. Não é o caso de satanizar o automóvel e dizer assim, nós temos que banir o automóvel. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, nós estamos numa sociedade que está envelhecendo e que à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas têm uma dificuldade de mobilidade que naturalmente vai se tornando cada vez pior, né? Então, não dá para a gente dizer assim, nós vamos acabar com o carro e o cara que se vire para usar o transporte público. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que o sujeito tenha a possibilidade de escolher. Então, vamos deixar o espaço do automóvel sem vamos dizer, o protagonismo que ele tem hoje, que evidentemente hoje está desequilibrado. Nós estamos dizendo que o automóvel é o rei, dono e senhor das ruas e pronto, acabou, o resto que se dane. Mas a gente tem que reverter isso para dizer assim, olha, automóvel, você vai ter esse espaço para circular. E você, em tese, vai ser para atender as pessoas que precisam, ou porque tem dificuldade de locomoção, ou porque por alguma razão específica, naquele dia, naquele momento, naquela ligação, precisam do automóvel. O que é um desafio de planejamento gigantesco, muito grande, né? Muito grande. E tem uma coisa interessante, hoje tem uma abordagem, hoje já tem algum tempo, né? Uma abordagem de planejamento que meio que contraria a abordagem que foi vigente, que está vigente, que começou lá no pós-guerra. Que era assim, qual era a abordagem daquela época? Olha, nós temos uma demanda, né? Então, demanda de viagens de carro privado, por exemplo, tá? Então, sei lá, 50 mil viagens vão usar esse corredor. Nossa, tem muita gente e a população está aumentando. Vamos ver quantas viagens a gente vai ter daqui a 10 anos. A gente faz uma estimativa, vocês sabem já fazer um monte de modelo que representa isso. Olha, daqui a 10 anos, em vez de 50 mil, vai ter 60 mil. Então vamos começar agora a construir a infraestrutura para acomodar 60 mil viagens. Essa é a mentalidade que começou a vigorar no pós-guerra e que vigora até hoje. Bom, o que acontece? Na hora que você constrói essa via, que você amplia essa via, você está dando um recado para os usuários que é o seguinte, pode vir que tem lugar, tá? Os 50 mil cabe e nós estamos garantindo que pode vir 51, 52, até 60 mil e se bobear passar disso. Esse recado a gente não pode dar hoje, né? Porque isso não tem fim, é o que a Cira falou. Quanto mais você constrói, mais você está dizendo para a pessoa, bote seu carro na rua que ele é bem-vindo. O que a gente tem visto? Hoje, a abordagem de planejamento que está entrando em cena e está aos poucos ganhando espaço, essa abordagem que eu falei no passado era a ideia de prever o futuro, né? Que a gente chama em inglês de forecast. Hoje a abordagem que a gente tem é um negócio assim, vamos imaginar daqui a 10 anos como é que a gente quer a nossa cidade. A gente quer a nossa cidade com grandes corredores que só passa carro e não passa mais pedestre, né? Você falou. Não, a gente quer um espaço em que passe um carro, que passe um ônibus, que passe a bicicleta, que o pedestre consiga se locomover com segurança. Então a gente desenha, entre aspas, esse cenário e pensa assim, isso é daqui a 10 anos. O que a gente precisa fazer hoje para daqui a 10 anos ter esse cenário? Não um cenário de mega avenidas que só vai passar carro. Esse processo chama backcasting, ao contrário do forecasting, né? Então você imagina um cenário futuro e começa a pensar hoje no que você tem que fazer para chegar naquele cenário, né? E é muito legal, porque se você consegue fazer um cenário bacana, tudo que você coloca de investimento te ajuda a chegar naquele, ou pelo menos aproximar daquilo. Pode ser que você não consiga 100%. Né? Isso é legal até para o pessoal entender como é que funciona esse planejamento, essa visão de planejar a cidade mesmo, né? De entender o que a gente quer construir e para o pessoal entender como é que funciona, que isso existe, né? Que isso acontece naturalmente e que tem vários fatores que influenciam isso, né?
inclusive a própria indústria automobilística, que é isso que vocês falaram, que a partir do momento que a gente constrói mais, a gente convida muito mais as pessoas a virem. Então, de certa forma, vai virando um ciclo, né? Sim, com certeza. E eu digo isso na questão porque eu sou de São Paulo, então entre ir ao centro de carro e ir no centro de metrô, eu prefiro de metrô, porque os dois vão dar equivalentes o mesmo tempo de trajeto, porque de carro tem o trânsito, de metrô é um trajeto longo, diga assim, mas é a questão do conforto, você chegar mais rápido e você não ter outro percalço no caminho. Tipo, se eu sei que eu sair daqui, eu vou chegar lá. Então, em São Paulo funciona essa questão do metrô e questão de andar. Isso é muito, muito legal, né? Sim. Ainda mais visto que São Paulo meio que foi se enraizando e crescendo sem muito um plano diretor, digamos assim, né? Então, ter conectado a cidade inteira, fazendo com que o transporte público seja útil e extremamente necessário em São Paulo, né? Milhares de pessoas fazem o seu trajeto no trem, no ônibus e tudo mais. Mas, assim, São Paulo não foi uma cidade que foi muito planejada, mas deu certo. Agora a gente tem o exemplo de Brasília, que Brasília foi projetada nessa época da industrialização. Então, em Brasília tem muitos desafios para os pedestres, né? Então, gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais, se tem alguma cidade do Brasil que tenha exemplo de mobilidade que funciona, seja de carro, seja de transporte público, seja de... A Cira vai dizer que é Salvador, porque é a cidade dela, né? Ó, temos aí Em Brasília, o Nelson já tinha até, né, citado, feito a menção, né, como é que funcionou, etc e tal. Eu acho que hoje, no Brasil, uma cidade que seria referência é Curitiba, né? Curitiba tem uma situação muito particular que faz com que ela seja uma vitrine em termos de planejamento, tanto de transporte como urbano. É exatamente o fato de ter conseguido planejar as duas coisas de forma conjunta. Porque no final dos anos 1960, a cidade era relativamente pequena e eles tinham que fazer o plano diretor, né? Era uma exigência legal. E eles pensaram em fazer um plano diretor com grandes eixos, né, que fossem conectando a cidade à medida que ela fosse crescendo. Só que eles tiveram uma ideia muito interessante de casar esse desenho viário com o uso do solo. E eles fizeram o seguinte: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos permitir ao longo desses eixos que as edificações sejam mais altas, né, que você tenha prédios de vários andares, que você tenha residência na parte superior e comércio ou serviços não poluentes, evidente, embaixo. E nesses corredores nós vamos implantar uma alternativa de ônibus de grande capacidade, que na verdade é o precursor do BRT, que a Cira mencionou ainda há pouco, né? Não sei se todo mundo sabe o que é BRT, vocês com certeza sabem, né? É um ônibus, na verdade um ônibus de grande capacidade, que pode ser inclusive articulado, ele pode ter 2 partes ou 3 partes até, e que opera num corredor exclusivo, onde os carros não operam. Então ele tem a geometria da via adequada para ele conseguir fazer manobras, mesmo ele sendo bem comprido, né, tendo 2 ou 3 partes. E eles conseguiram fazer esse corredor de tal forma que você garantia com os prédios mais altos, ao longo do corredor, a demanda para usar o transporte público. Então foi uma sacada assim muito legal, porque eles, ao mesmo tempo em que eles fizeram um investimento grande no transporte público, eles garantiram que ia ter público para usar aquilo, né? E fizeram as conexões. Assim, é uma maravilha? Não é uma maravilha. Por quê? Porque Curitiba não está solta no universo, ela está no contexto de uma região metropolitana e não necessariamente os outros municípios têm uma estrutura igual a deles. Não tem, né? Inclusive eles cresceram de forma diferente, em momentos diferentes do tempo. Quando esses veículos, né, quando esses usuários da região metropolitana têm que entrar em Curitiba, tem um conflito, porque eles, em tese, não podem usar o corredor, porque o corredor é só de Curitiba, mas eles precisam chegar na região central. Então, eles começam a usar as vias que não são para ônibus, que eram reservadas para um tráfego menor de carro. Então, mesmo Curitiba, que é uma vitrine, ela tem problemas. Um outro problema que tem em Curitiba é a bicicleta, curiosamente. Curitiba tem uma rede cicloviária enorme, em parques. O sujeito que vai trabalhar de bicicleta, como eu faço, né, aqui, a ciclovia no parque não resolve para ele, porque ele não está ligando a residência ao local de trabalho.
Então, o que os ciclistas fazem? Usam o corredor de ônibus, o que é péssimo. O corredor de ônibus é de ônibus, não é de bicicleta, tem um risco de acidente que acontece. Segurança. Isso. É péssimo, né? Gerou um monte de acidente. Esse é um problema. Então, veja, quando você começa a mergulhar nos desafios, mesmo Curitiba, que é uma vitrine, que foi pensada, que teve um avanço assim, enorme no começo e que foi copiada por outros lugares, tem muito problema, né? Que eles aos poucos vão tentando resolver, mas se arruma um, aparece dois, né? É assim que funciona, ainda bem. Por isso tem gente que a gente está formando para trabalhar nessa área, né? E a gente então, garante que vocês vão ter emprego. É o fundamento da engenharia, né? Exato. Eu acho que nada é absoluto, né? Tudo tem seus fatores, tudo tem seus poréns. Mas a questão de Curitiba, eu estive lá um tempo atrás, inclusive com a faculdade, com outra atividade extensionista, que não foi o intuito da viagem, mas tipo, eu fiquei impressionado com a questão dos ônibus, com a questão do transporte público de Curitiba, a questão de ter a faixa exclusiva para o ponto de ônibus. Eu acho que isso traz uma segurança enorme para o pedestre. Então, mesmo que a gente estava lá, a viagem, a gente estava curtindo, todo mundo foi para andar de ônibus em Curitiba, só o que era, porque é referência no Brasil e é algo que tem que se espelhar. Claro que tem todos os poréns, mas ainda assim não tira a sua glória de ser um transporte que funciona assim. Isso mostra o que eles falaram, né? Que quando você tem investimento, muda a mentalidade das pessoas e leva um pouco mais a cultura para lá também. E aí pro lugar que a gente quer levar, né? Isso aí é show. E inclusive é bom falar também sobre as dificuldades que a gente tem em cada um dos meios de transporte, né? Qual que são os desafios diários que o cidadão enfrenta ali no metrô, enfrenta ali num ônibus, no próprio automóvel, como é o caso de São Paulo, né? Que o Guilherme falou. Até em questão de segurança, acessibilidade também, né? Isso é um ponto importante. Seria legal ter a visão de vocês nesse ponto. Você quer que a gente fale mais ou menos a vantagem e desvantagem de alguns exemplos de modo de transporte? De modo geral, mas onde vocês acham que esses pontos estão mais críticos, né? Da segurança, acessibilidade, esses pontos. Tá. Em relação à segurança viária, a gente tem uma questão importante aí, né? Que já vem de longo tempo, que é o uso da motocicleta, né? Então, a motocicleta, houve um aumento massivo, existe uma substituição da motocicleta, do transporte público pela motocicleta, né? Que vem bem antes da pandemia e etc., porque ela é relativamente mais barata o poder de aquisição, né? É mais fácil você comprar uma bicicleta do que um carro. Uma motocicleta. Hã? Uma motocicleta. Uma motocicleta. Eu falei bicicleta? Falou bicicleta. Você está querendo a bicicleta. Bicicleta elétrica. É mais fácil comprar motocicleta do que um carro, né? Então, existem alguns problemas aí de segurança viária mesmo, de tráfego. E agora a gente está vendo na questão que não existe, assim, uma regulamentação própria por cidade. Cada cidade que é responsável por isso, a questão do Uber, né, na categoria motocicleta, as pessoas usando. Foi até uma reportagem no Fantástico, demorou quase 15 minutos até, né, eu pedi para os meus alunos olharem e tal. Eu não vi. Que foi, depois eu te mando o link. Era muito longa a reportagem sobre a motocicleta, os acidentes e a categoria motocicleta no Uber, que não existem em vários locais, tá? Mas aqui no Brasil tem. Então, tem essa questão crítica. Em vários locais é proibido? Do mundo nem existe a categoria moto. Em Portugal não tem, mas eles usam bastante o patinete elétrico. Em Lisboa muito, que também não é dos mais seguros, assim. Mas pelo menos eles têm a faixa própria e etc. Tá? Então, tem essa questão crítica da segurança viária e uso de motocicletas, o uso cada vez maior, né? O aumento do uso da motocicleta e segurança. Tem a questão de falta de qualidade do transporte público, então, assim, não tem confiabilidade de horários, etc. E aí isso faz com que exista essa substituição, né? Ou transporte público, na maioria das vezes por ônibus, né? Pela motocicleta, ou pelo próprio Uber, fazendo uma comparação ali de custos, etc. Sim. Esse também é um problema. Mas, assim, acho que transporte público por ônibus, né? Que pega muito essa parte de qualidade, de confiabilidade de horários. O automóvel, congestionamento, emissões veiculares, etc. e tal. E a bicicleta também, a questão de, muitas vezes, ausência de infraestrutura, né? Ausência completa de ciclovias, ciclofaixas. E, às vezes, quando existe a ciclofaixa, ainda assim não é um lugar muito seguro. A gente fez um trabalho bem legal
com o pessoal da Paraíba, daquele grupo ali do Pablo, etc. e tal. Então, eles fizeram um levantamento por amostragem, né, de alguns trechos de ciclovia de João Pessoa, que o pessoal usa bastante. João Pessoa é uma cidade arborizada e etc. e tal. E eles tinham umas notas específicas de acordo com alguns critérios de alguns trechos. Depois a gente expandiu para a rede completa. E aí foi um trabalho de conclusão de curso. Depois o Samuel, que é professor de vocês, também auxiliou. E a gente publicou um artigo que ficou bem interessante. A gente via, depois a gente colocou cores na rede cicloviária. Aí tinha verde, vermelho e amarelo, né? Vermelho é aquela que precisava de atenção urgente do poder público para a melhoria da questão da infraestrutura, né? E eram os 3, quando a gente foi consultar as pessoas da cidade, os outros membros da equipe que estavam envolvidas no projeto, eram os trechos onde não tinha a parte turística, os trechos de menores, de baixa renda, né? Então a gente foi resgatando fotos do Google Maps mesmo, assim, sabe? E a ciclofaixa não era pintada. Eu falei, eu não tenho como andar nisso aí não, gente, porque não tinha nenhuma sinalização horizontal, nada. A ciclofaixa era junto com o tráfego, sem nenhuma segregação, sem nenhuma pintura, nenhuma sinalização. E eram os trechos onde tinha população de mais baixa renda. Então, apesar de ser uma cidade que tem bastante uso da bicicleta, por exemplo, ela falha ali na parte turística, de maior renda, tá verde ou no máximo amarelo, mas na parte de baixa renda ainda está vermelho. Então acho que a bicicleta seria o problema de segurança e ausência de infraestruturas. E pedestres, a questão da calçada também, a ausência de infraestrutura, né, gente? E muitas vezes o pedestre não consegue caminhar pela calçada porque tem algum carro estacionado na calçada, né? Ou uma área comercial, ele tem que passar pelo tráfego normal e etc. A calçada não tem a largura adequada, o pavimento também não está adequado. A calçada é um negócio curioso, porque a responsabilidade de manter a calçada é do dono do lote que está em frente, né? Então, o que acontece? O poder público vai lá e exige, olha, você tem que fazer a calçada. Em muitos lugares, ele simplesmente exige, mas ele não define como é que tem que ser a calçada. E aí, se você andar aqui em São Carlos, por exemplo, você vai ver que tem ruas que tem vários degraus em frente do lote, porque o cara faz de um jeito. Para ele entrar na garagem dele, mas ele está pouco é. ligando o que vai acontecer com... Há muitos anos atrás, a Prefeitura de São Carlos fez uma regra, como é que você tinha que resolver esse problema. Então, toda vez que você você era intimado a fazer a calçada, ia um fiscal lá e dizia assim, olha, você tem que fazer, a rampa tem que ser assim, tem que ser assado. Na casa que eu morava antes, que eu tinha construído, estava inadequado. E eu, para acertar, para poder ter o habite da casa, eu tive que quebrar a calçada inteira e fazer segunda regra. Mas assim, eu sou talvez o único na cidade inteira que fez isso. Porque ninguém mais faz isso. E o pedestre, assim, não tem nenhuma prioridade. Quantas vezes a gente já tropeçou em degrau? Eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já tropeçou em degrau de calçada. É muito mais grave do que isso. Além da calçada, a faixa de pedestre é para priorizar o pedestre. Então, se a gente, como motorista do automóvel, por exemplo, se a gente para... Já aconteceu de eu parar para o pedestre passar e ligar o pisca-alerta para o cara não bater no meu fundo. Aqui na saída da USP acontece. Tem que ser assim, às vezes, o pedestre, ele agradece. E eu, assim, quando faço você isso, para. eu fico com medo, porque eu tenho medo de eu parar e o cara da outra faixa passar com tudo. Não, eu ligo. pedestre. Se for uma via com muito movimento, eu já liguei o pisca-alerta várias vezes. Eu tô também, parada, você pare, porque Eu a prioridade também, é do pedestre. E em qualquer lugar desenvolvido, assim, né, culturalmente, é o usuário vulnerável que a gente fala, o pedestre, o ciclista, ele precisa ser priorizado, né? Então a questão da segurança ainda vai além da parte de infraestrutura, entra também na questão cultural, Isso, né? Com certeza. Eu acho que além do investimento, né, tem que ter uma mudança na mentalidade da população em geral, né? Tem que Eu acho que é educação, assim, Sim. precisa, trocar as prioridades, né? Porque, por exemplo, sou de São Paulo, tem tudo isso numa rua sem nenhuma indicação para nada. Tipo assim, tem carro passando, moto passando, aí é pessoa passando, é bicicleta, aí é moto entrando na ciclovia, é a calçada esburacada. Então, tipo assim, é uma coisa que você não sabe em qual modo você vai estar mais seguro de andar. Porque, por exemplo, eu entre andar numa calçada
todo esburacado, eu prefiro andar na rua. Com Só que na rua eu tô certeza. correndo isso do carro, mas É. na calçada eu tô correndo de ter a queda e ter um acidente, então é uma questão muito, né, muito A escolha é esporádica, né? difícil, né? Ou é ruim ou é péssimo. Você não sabe o que você escolhe. E às vezes a faixa de pedestre, ela não vira um local para você ter uma prioridade para atravessar, ela vira um Não. local para, quando os carros não passarem, você passa por aqui. Rápido. Isso. É, Isso rápido, e rápido. Eu tenho um episódio curioso com relação a isso. Quando eu morei em Portugal na época e comprei um carro, né? E aí eu fui buscar o carro com uma aluna de mestrado. E quando nós pegamos o carro, a gente estava voltando e era um bairro assim meio periférico. É uma via, assim, não expressa, mas uma via de relativa velocidade. E eu fui vindo e de repente ela começou a gritar comigo, né? A passadeira, a passadeira, a passadeira. e eu olhei para ela e continuei andando. A passadeira que ela estava se referindo era a faixa de pedestre e tinha uma pessoa atravessando. E era para eu ter parado. E eu, na hora, eu fui com a mentalidade que eu tinha aqui, né? Uma via de trânsito rápido. Tem lá uma faixa pintada, tudo bem. Não era para, na minha cabeça, naquele momento, não é para pessoa se aventurar. Mas era, e eu tinha que ter parado. Né? Ela me deu uma bronca depois. Ela falou, tem que parar, tem que ceder. Ela dizia, tem que ceder. Tá bom, nunca mais eu, né, fiz essa atrocidade. Né? Sim. Eu dirijo também, então eu como motorista, às vezes me dá dó, porque eu não consigo parar a pessoa passar. Porque eu olho a pessoa na faixa, mas eu olho na minha traseira, o cara vira rápido, eu vou ter que passar e a pessoa, infelizmente, vai ter que esperar o momento para passar. E nessa mentalidade paulistana, nisso de os carros não pararem, que, por exemplo, os paulistanos eles são muito mais corajosos em atravessar as ruas do que os socarlenses. Assim, por exemplo, quando eu cheguei aqui para atravessar ali na frente da USP, eu atravessava, sim, sem esperar. Aí as pessoas ficavam lá esperando 5 minutos pro carro parar, o carro não vai parar. É que você já estava acostumado a correr risco. Então, Perigosamente. Aqui na frente da USP é terrível. Sim. É terrível. Você tem que pedir pro carro que tá do seu lado parar. Sinalizar mesmo, dar sinal para parar. Porque tá na faixa, né? E as pessoas querem entrar na universidade. Sim, é complicado. E a mentalidade no geral, mesmo que assim, às vezes a gente para, às vezes a gente lembra conscientemente ali, não, tem que parar aqui na faixa, né? Às vezes, mesmo assim, você acaba esquecendo, né? Por conta de ter uma mentalidade de todos os carros ali ao redor, você acaba sem querer. Mesmo que você esteja preocupado, você acaba... A via é sua, você vai tranquilo. Esquece que, na verdade, não é sua. A prioridade é do pedestre. E são muitos fatores que a gente tem que prestar atenção na hora de parar para um pedestre passar, né? Porque, por exemplo, eu tô parando aqui, tem um carro atrás de mim, tem a moto passando do meu lado, tem a pessoa atravessando, tem um ciclista... Você tipo pode assim, piorar a situação, você pode colocar ele em risco no final das contas. Então, infelizmente, às vezes as pessoas têm que... Você vai ter que passar, porque senão vai acontecer um acidente com mais pessoas. Então, é verdade. é muito complicado. É verdade. Agora, só um recado, Alexandre. Você precisa ir a João Pessoa, já que é do lado da sua casa, lá da sua eu terra vou. natal. Você Eu precisa vou. conhecer. Você é de onde? Pra quem não Mas- sabe, eu sou de Natal. Então. Eu sou de Salvador, eu não falei isso na apresentação, Mas né? eu já falei. É uma informação muito importante. Quando eu me apresento para vocês na aula, a primeira informação, eu sou baiano, sou de Salvador. Uma Meu cidade pai que é tem um baiano. tráfego assim Meu tranquilo. pai é Salvador também. Ó, tá vendo? Bem tranquilo, Salvador. Visitei uma vez. Vi pouco da cidade, mas dá pra ver que o sistema de transporte é... Não, agora já tem BRT, tem o metrô. BRT, o trecho é curto, né? Do aeroporto era perimetral lá? Não, do aeroporto é metrô. O BRT é numa... metrô? É metrô. Ah, tá. O BRT é numa faixa da cidade de classe média alta. Tem Eu aqui, não ó. cheguei a ver. Caramba. Já tem, ônibus, acho que é elétrico ônibus. Não A sei. frota. Eu ia acho muito a que é. Salvador quando ela trabalhava lá, porque ela me convidava. Aí ela saiu de lá. E Ninguém ele só mais me deixava convida. engraçado. Gente, esse negócio gravado. Era engraçado, não vou dar nome. Né? Ele ia lá e ele falava assim, não deixou ir com você dirigindo. Pelo amor de Deus. É você que vai dirigindo. Não, eu vou com a Cira, eu só vou com você dirigindo, pelo amor de Deus. É que tinha um outro professor que ele era um pouco ousado. Ele já dirigindo. faleceu, então não tem problema. Mas não faleceu no trânsito. Ele não faleceu no trânsito, não. Por mas pouco, né? Porque... Dirigiu, acho que quem dirige em Salvador, nessas cidades maiores, assim, Dirige em qualquer lugar. É em verdade. qualquer lugar, né? Mas olha, eu dirigi muito tempo no Rio de Janeiro, eu tirei carta lá. E Salvador é muito mais difícil do que Rio. Mas muito mais difícil. É você que vem me pegar no aeroporto, vou com você, pelo amor de Deus. Em Natal tem seus pontos bem difíceis também. É? Tem.
E qual que é a cidade, assim, não pode falar Salvador, qual que é a cidade que vocês tiram um chapéu, assim, pro transporte dela? A gente já falou, né? Mas assim, Curitiba. pensando no mundo inteiro, que vocês foram, têm experiência no no exterior mundo também. inteiro, Aí tem muito nossa exemplo, senhora, eu gosto muito da rede metroviária de Paris, porque eu acho ela extremamente extensa. Eu fico... Apesar de, em alguns trechos da linha, ele tá lembrando, né? Eu tô lembrando que... Os veículos são mais antigos, isso assim, que eu ia falar, né? tem uma impressão, assim, um pouco de abandono, né? Não, mas tem umas novas, coisas novas tudo que bem, são maravilhosas. É porque eu acho ela muito extensa. Você vai para qualquer lugar de metrô se você quiser. Embora valha a pena você caminhar também, porque a cidade também é linda. Eu gosto de Londres, adoro. É a mesma coisa. Tem uns pedaços que eu acho que são, assim, meio... Não é decadente, mas parece que precisava ter mais cuidado, né? Nova York também, tem essa sensação de abandono em alguns momentos. É que é uma rede antiga, né? Todas essas três são muito redes antigas. né? Nova York tem essa sensação também? Ela é abrangente, né? Se você for olhar para a rede, ela é extremamente abrangente, né? Em termos de... para atender a demanda, etc., né? Sim. Mas em alguns trechos os veículos são antigos, as estações, né? Não tá muito legal, né? Parece que precisava ter mais investimento, né? Agora, a cidade que eu, assim, na época eu até pensei, se eu tivesse que escolher uma cidade para morar o resto da vida, não, era Melbourne. Não conheço, assim, não Melbourne, né? Mas talvez hoje ela não esteja com o mesmo apelo. Na época eu lembro que eu fiquei encantado, assim. Isso Tava foi em de 95. bicicleta para todo lado. Nem era tanta bicicleta, era mais o sistema de bonde, né? Eles tinham um sistema de bonde que era muito legal. E eu me lembro que eu fiquei encantado, assim. Eu falei, putz, essa era a cidade que eu tinha que morar, né? Porque se eu tiver que escolher no fim da vida para ir para algum lugar... Hoje eu não sei se eu iria, né? Para Salvador, no final da Salvador não. Não, talvez voltasse para Natal, né? Mas Natal legal. é uma cidade que eu morei que não me arrependo. Natal é legal. Agora, teve uma cidade que eu morei um Salvador tempinho. também Não, com certeza. Teve uma cidade que eu morei um tempo muito curto, mas que eu só andava de transporte público e era muito bom, que era Gant, né? O Rent na Bélgica. É muito legal, muito legal. E dá para andar de bicicleta bem. É uma cidade que você tem opção. Volta na história da opção. Né? Eu andava a pé, eu ia para o trabalho a pé, eu pegava o transporte público para ir para todo lugar. Podia andar de bicicleta, cheguei a andar de bicicleta. Então, era uma cidade que, pro usuário, era tudo de bom, né? E o transporte público era assim, era impecável. Você sabia a hora que ele ia passar, tinha um bondezinho que passava. A gente ia ao cinema final de semana, por exemplo, e ia de bonde. Saía do cinema meia-noite, voltava de bonde ou de ônibus, dependendo da região que você fosse. E funcionava assim, impecavelmente, né? Lausanne também, na Suíça. Talvez. Muito bom. E era gratuito para turista. Caramba. O residente é gratuito. Os residentes não, eles pagam um cartão, né, mensal, mas para o turista era gratuito. Lausanne eu tenho uma vaga lembrança. Não é tão grande, né? Mas qualquer lugar é de transporte público. Ônibus, metrô, que também a rede é pequenininha porque a cidade não é tão grande. Quando eu falo Paris é porque aquela rede... Nossa, que rede. Lausanne tem um episódio interessante com ônibus, muito legal. Eu cheguei lá e era de noite, eu tinha reservado um hotel perto da EPFL lá, né? E o hotel era na estrada, a estrada era afastada, assim, e aí eu peguei o ônibus, eu tinha que pegar 2 ônibus. Peguei o ônibus, cheguei à noite, atrasou um pouco, eu cheguei à noite, peguei o primeiro ônibus e perguntei como é que eu faço para chegar no meu destino final, né? Aí a motorista era uma mulher, ela falou assim, não, você tem que pegar o ônibus que está aqui atrás de mim, né? Aí eu olhei, tá, beleza. Ela falou, eu vou parar aqui, você desce e pega o próximo. Beleza, peguei o próximo. Entrei no próximo e eu tava com o papel do hotel na mão, né? Uma coisa do sei lá, Booking, uma dessas coisas que eu tinha impresso. E aí eu perguntei pro motorista, eu falei assim, escuta, perguntei em inglês, né? E aí perguntei para ele, esse ônibus me leva para esse lugar? Aí ele olhou e falou assim, opa, isso está em português? O motorista era português, né? E aí ele falou assim, mais ou menos, você vai ter que pegar um outro ônibus. Mas não vai dar tempo. Não, mas como não vai dar tempo? Não, vamos fazer assim, ó, peraí.
Vamos chegar lá no ponto. Aí ele parou no ponto que ele ia parar, e você vai pegar o outro ônibus aqui, tá? Só que olha só, tá escrito aqui no seu coisa que a portaria do hotel fecha às 8, e já são quase 8, você não vai chegar lá a tempo. Aí eu falei assim, e agora? Ele falou, então, esse hotel que você reservou aqui é um hotel meio alternativo. E aí ele falou assim, peraí que eu vou resolver. Passou a mão no telefone, ligou pro hotel e falou com a moça da recepção, você espera ele aí que ele vai chegar. E aí, beleza, veio o outro ônibus, peguei o outro ônibus e desci lá na estrada, que era aquela estrada nacional lá. Na frente do hotel tava tudo escuro. Falei, pronto, a mulher foi embora, né? A pessoa falou que ia esperar e não esperou. E eu fui olhando assim, chegando meio preocupado, coisa e tal. Quando eu cheguei bem perto, a porta abriu. Tava tudo apagado lá dentro. Aí a moça falou assim, eu tava só esperando, eu não podia ficar aqui essa hora. Eu tenho que sair na hora que acaba o turno. Mas o senhor ia ficar na rua. Aí me deu a chave, ó, o quarto é ali, não sei o que. Mas eu achei um barato porque o cara ligou para o hotel para resolver o meu problema. E eu ia me lascar, né? Porque eu não ia ter onde ficar. Foi muito legal a experiência. É muito bom. E na Suíça, não sei se vocês sabem, mas o pessoal tem gente que vai pro trabalho de rio. Vocês sabem, tem uma cidade lá, eu esqueci o nome, mas tem um rio que ele passa no meio da cidade. Aí tem gente que vai, põe a roupa de banho, coloca a mochila impermeável, vai, pula, faz um mergulho lá no rio, dá um tibum e fica lá esperando a correnteza. Só, não vai nem nadando, vai só no... Vai lá boiando, porque com a mochila impermeável vira uma boia, né? A pessoa vai lá... E como é que volta? O problema é a volta, né? Porque aí... É só de ida. Rio acima não vai, não. A não ser que tenha um rio para um outro rio que volta, né? Vocês deram um exemplo de metrô, que é da extensão do metrô, assim. Qual que é a opinião sobre o metrô de São Paulo, por exemplo? Porque eu, por exemplo, já fui nos quatro cantos de São Paulo num dia de metrô e, sim, liga toda São Paulo, assim, inegavelmente. Mas por que quando a gente fala de transporte público que funciona, a gente não põe nesse páreo São Paulo, assim? O que faz os outros países serem mais interessantes? Não sei se tem alguma opinião sobre. São Paulo, a rede é boa, mas ela é muito pequena, né? Você vê os exemplos que a Cira deu de Paris, Londres, tem uma cobertura espacial assim, de alcance da rede enorme. E de conectividade, né? Você pode trocar de trem em várias estações, você consegue fazer 1000 alternativas de caminho. São Paulo está muito longe disso. E tem um problema que, se você olhar bem o desenho da rede de metrô de São Paulo, ela coincide com as regiões mais afluentes, mais ricas da cidade, ou menos pobres. Vamos dizer, as mais pobres não têm o metrô, né? O sujeito tem que pegar um ônibus ou, enfim, o jeito que ele se virar para conseguir chegar numa estação para depois ir. Melhorou. No passado era pior. No passado a rede era ainda mais curta e mais concentrada na região nobre, vamos dizer assim. Mas ainda tem muito chão, né? Acho que a gente tem que fazer muito investimento para garantir um pouco mais de equidade no atendimento. É legal saber essas duas perspectivas, né? Que como eu sou paulistano, pra mim aquilo era normal, sabe? E, claro, se eu for sair de metrô, não tem como sair de metrô se não pegar um ônibus antes ou um ônibus depois. Complementa. Assim, então o trajeto de 1 hora vira 2. Sim. E é 2 horas de trajeto, mais meia hora de segurança que você sair. Então, você sempre sai muito antes de casa e sempre chega muito depois em casa. Então... nem me fala isso que semana que vem eu vou ter que sair. Mas eu acho impressionante, assim, com o quanto que a gente tem que aprender, né? Sim, acho que todos os países, todas as cidades têm sua colaboração em específico. Em São Paulo aprender com outros países aprender com São Paulo e outras cidades com outras cidades, né? Então é muito legal essa troca de informações que deveria ser mais... Você tem toda a razão. E a gente tem que ter um cuidado que aprender não significa necessariamente copiar, né? Existiu durante muito tempo a ideia de que não, lá em, sei lá, Londres é o nosso modelo, vamos lá e vamos copiar. Só que em Londres tem inglês. Em São Paulo não tem inglês, tem meia dúzia, mas são brasileiros, com outra cultura, com outra condição de renda, enfim. Então, quando você vai trazer esse tipo de solução, você tem que ter muito cuidado com o contexto, né? De adaptar de forma a ser, de fato, funcionar, né? Não adianta você simplesmente copiar. E isso é um desafio para vocês, né? Os profissionais que a gente vai formando, cada vez mais vocês têm que ter essa percepção de que a gente tem que pegar o que é bom em termos conceituais, em termos do que deu certo, mas olhar se aquilo serve pra gente também, né?
Porque Olhar pra viabilidade deles. Isso. Inclusive, nesse ponto é bom pedir pro pessoal colocar algumas imagens e a gente discutir exatamente isso, né? Alguns meios de transporte e ver qual seria a viabilidade, talvez, de trazer pro Brasil, colocar mais em algumas cidades ou não. Uhum. Isso é legal também. Legal. Podem colocar. Tá vindo a pé a imagem, porque não chegou ainda. Agora chegou. Acho que veio de bike, né? Não foi nem tão devagar. Mas... Esse primeiro aí seria um VLT. Na verdade isso parece um VLT que eu vi na China, que era um laboratório, né? Não sei se esse é um Eu acho VLT. que é lá mesmo, hein? Eu acho que é. Acho que é lá mesmo. É. Um VLT que ele é todo instrumentado, que é um laboratório, se não me falha a memória, que eu vi em Xangai. Eu acho que é de lá mesmo. Nossa senhora, esse E aí é aquele chique, ali? hein? Magnético, é isso? Esse eu acho que é magnético, né? Esse eu não estou reconhecendo. Levitação? Maglev. É na China também, tem Isso. ali É atrás. o trem de levitação magnética. Em Xangai eu peguei o trem de levitação. Em Xangai? Eu peguei, mas não era esse modelo, ele era diferente, tá? Você andou, foi? Andei do aeroporto, de uma estação até o aeroporto. É E impressionante. o investimento em infraestrutura para isso? É gigantesco. Mas na China também tem demanda, né? Tem. Ele vai do aeroporto para onde? Ele vai de uma estação do metrô para o aeroporto. Eu andei até com um colega lá da Poli que estava comigo, a gente foi só para experimentar, porque a gente podia ter ido para o aeroporto de metrô. Também iria. E é muito legal, ele tem um mostrador de diferença a velocidade. tarifa? É alta? Não era alto, não. Ele tem um mostrador de velocidade em cima da porta, assim você vai vendo a velocidade. Eu cheguei a tirar uma foto dele acima de 300 km por hora. E ele vai cheio? Não, assim, não vai totalmente vazio, mas é uma ocupação mediana, né? E porque provavelmente para o local não compensa. Ele pega o metrô e está lá. O metrô funciona super bem, né? Tem uma coisa curiosa em Xangai, eu não sei se em toda a China é assim, mas em Xangai para você entrar no metrô, você tem que passar sua mochila num raio-x, né? Toda a estação você tem que passar a mochila no raio-x. Não sei exatamente porquê, né? Mas tudo bem, a gente passava, não tinha problema nenhum. Uma máquina grandona que você tem que passar, tudo que você tem de bolsa, você tem que passar. Tinha alguma imagem, o que é proibido? Se tinha, tava em chinês, eu nem entendi. Pode passar para a próxima aí. Mas esse é o trem de levitação, né? Aí a gente tem um teleférico. Isso é na Colômbia. Esse é uma alternativa legal, né? Já andou? Não, nunca andei. Mas também é adequada para a cidade que precisa dela. Porque é um vale, né? Mas é uma alternativa que tem um impacto social enorme, né? Porque eles conseguiram atender uma população de baixa renda que vivia nas encostas, né? E que não tinha como se locomover, era muito difícil. Esse aí teria algum lugar aqui no Brasil, alguma cidade que seria uma boa, talvez? Acho que tem, né? Com esse perfil de relevo, assim, não sei se a gente tem uma cidade. As cidades que estão... Esses relevos assim... eu lembro, por exemplo, de Petrópolis, Teresópolis, que são cidades que estão num vale. Talvez as cidades lá de Santa Catarina, tem algumas que estão no vale também, mas nunca tão pronunciado assim como aí, né? Olha a quantidade de casa que tem do outro lado, na outra encosta lá, né? É muita gente, né? Muita gente. E é interessante também que aqui no Brasil tem cultura de teleférico, mas é uma coisa mais turística, né? Aí é realmente um modo de transporte. É um meio de transporte. Teleférico, no né? Rio de Janeiro tem, né? Tem alguns lugares em que eles construíram um teleférico e funciona como meio de transporte mesmo, né? Eu só conheço no Cristo lá. Não, na região da Penha, que é uma região muito sensível por causa de crime, né, de facções, e é uma região complicada. Então, se você for ao Rio, cuidado se você for usar o teleférico para conhecer, porque para os moradores ele é legal, mas para uma pessoa de fora, talvez o ambiente seja meio hostil, vamos dizer assim. Mas existe, a solução existe e está lá. Acho que a questão de aprender com outros lugares é isso, né? Ver o que é bom e ver o que dá para adaptar. Porque cada lugar tem sua demanda, cada lugar tem seu jeito de vida, né? E olha isso, que incrível. Trem de suspensão. Eu arriscaria dizer que esse aí é na Alemanha, né? Eu acho que eu já vi essa foto, O professor né? tá gabaritando, hein? Você vê? Já andou? Não, mas nunca andei, eu já vi. Eu vi, mas E na realidade eu vi por uma razão muito específica. Eu vi na literatura. Porque aqui em Poços de Caldas a gente teve um monotrilho há muitos anos atrás. Sim. E era uma iniciativa particular. Uma pessoa construiu um sistema de viadutos e tinha um monotrilho.
E Poços de Caldas é uma cidade turística, aquilo fazia parte da imagem da cidade. Uhum. E a gente, mais ou menos em 1990, 89, a gente fez um estudo, assim, bem mais ilustrativo do que qualquer outra coisa, e mandou para um congresso, não sei se foi no México, em algum lugar. E eu me lembro que na época eu pesquisei outros sistemas, e eu me lembro de ter visto uma imagem que era, provavelmente era esse sistema aí, que era bem parecido. A memória fotográfica. Que é ao contrário, né? Quer dizer, enquanto que Poços de Caldas era em cima da viga, esse aí fica pendurado. Eu acho que é Wuppertal isso aí, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que eu teria medo de andar um negócio desse, porque ele tá suspenso, né? E Tá. imagina isso ser lotado, sei lá, nossa, isso aqui... Mas é um investimento, né? Cada país tem um investimento totalmente diferente, todo um foco diferente para fazer acontecer, né? É uma coisa E que... tem Impressionante. o cultural, né? Minha mãe nunca iria nesse. Minha mãe não iria nesse, não. Agora, só finalizando de Poços de Caldas, infelizmente ele acabou, né? Ele foi... Depois ele não teve demanda, não teve mais investimento e ele não existe mais. Os viadutos ainda estão lá até hoje, até onde eu sei. Mas o trenzinho, se bobear, ele está encostado lá como uma atração estática. Ele não funciona. Virou museu. Em 2000, 2002. Você chegou a ver? Quando eu tava na pós aqui. Ah, então Tinha um passeio pra gente, da pós-graduação de Direito de Transporte. para conhecer, né? Pra conhecer o monotrilho. Era bem Foi, legal. acho que foi com Mas Coca. ele operava ainda, né? Operava. Eles tinham feito um 2001, shopping, 2002, uma por coisa aí. assim, que ele se propunha a ligar a rodoviária ao shopping, era uma coisa assim. Isso é Santos, isso aí, isso aí eu não conheço, não, mas tá escrito. Elétrico, né? Isso, ônibus elétrico. Legal. Ah, tem várias cidades. Em Salvador já tem. No BRT. Aí, ó. É a frota elétrica, se eu não me engano. Eu acho que essa é uma das soluções que é mais, assim, traz um impacto bom por causa de ser elétrico, né? Impacto social. Beleza. Vamos passar agora para um debate de mitos. Mitos. Eu vou começar um que eu lembrei aqui. E eu até quero saber também. Por que o Brasil não tem tantos trens? Aí vou deixar. Coisa, é história. Ixi, essa pergunta é difícil, né? Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, isso por si só já é um desafio. Uhum. Quando é que o Brasil poderia ter construído um sistema ferroviário? A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, também é um país de dimensão continental e tem uma rede ferroviária mais ampla do que a nossa, né? Ela não é tão abrangente quanto a rede rodoviária, mas tem, de costa a costa, você tem ligação de trilho. Eles fizeram isso como uma estratégia de ocupação do território, né? Se vocês lembrarem dos faroestes lá, eles... né, Sim. criando as estradas de ferro e avançando, né? Tudo era em torno da criação da ferrovia. O Brasil não. O Brasil não fez isso. Primeiro que o Brasil se concentrou em termos de ocupação, primeiro no litoral. Uhum. E não precisava ir adiante. E tinha uma barreira natural que era a serra. Por exemplo, no sul e sudeste, a gente tinha que vencer a serra. Então era difícil. Para uma opção ferroviária, isso é um obstáculo muito grande, né? Então esse foi um primeiro entrave. Como a gente perdeu o momento, né? E num instante posterior a gente acabou optando pela opção rodoviária, que foi o que eu falei lá do Juscelino, passou o momento. Quer dizer, você não tinha mais o dinheiro disponível. Se você tivesse feito num determinado momento, antes daquela expansão rodoviária, se você tivesse feito um investimento em ferrovia, beleza, você estaria em condições de igualdade com os Estados Unidos, que também teve um retrocesso, tá? Depois do período de colonização, os Estados Unidos perderam muitos quilômetros de ferrovia, porque não tinha demanda, né? Eles ocuparam o território, depois a rodovia veio e roubou a cena em vários lugares. No Brasil não, no Brasil a gente não construiu naquele momento, o pouco que a gente construiu não era uma ligação efetiva, por exemplo, como nos Estados Unidos, você estava ligando costa a costa, tinha um apelo, inclusive, de conectar com outros modos de transporte, né? Você levar uma carga, por exemplo, para a Ásia, era melhor você levar para a costa oeste e de lá embarcar, né? Uhum. Era interessante. Para a gente não tinha essa opção. Você vai ligar para onde? Você não chega no Pacífico. Hoje a gente está pensando em fazer isso, mas é um projeto isolado, uma ligação cortando a Bolívia. Então, é uma situação completamente diferente. E aí vem o pior disso tudo, é o seguinte. Você pensa assim, não, eu vou construir 300 quilômetros de ferrovia a um custo altíssimo. O que eu vou ligar? Nada. Você pensa, por exemplo, na Suíça, que a gente estava falando. Você faz 300 km de ferrovia, você cortou o país inteiro. Né? Então, no nosso contexto, como a gente perdeu o momento lá atrás, agora é muito difícil da gente reverter.
A menos que você tenha uma motivação muito específica, como é o caso da soja, por exemplo. Uhum. Ou do minério de ferro lá em Carajás. Que você sabe que você vai explorar um determinado produto por vários e vários anos, que compensa você fazer um investimento num corredor em que você vê uma vantagem competitiva com o modo alternativo, que é o caminhão, né? Aí beleza. E é por isso que a gente tem a Norte-Sul, que a gente tem essas ligações, né? Tem uma até para Bahia também, né? Que pega o oeste baiano. Mas é porque tem um produto dedicado que a gente espera que vai ter uma produção grande durante muito tempo, que justifica o investimento, senão não teria, né? Tem que ter essa previsibilidade também, né? Tem. Pra poder deixar mais tangível, mais palpável. É porque é muito investimento, né? É muito investimento. Vamos pro próximo mito aqui. Esse é a Cira que vai responder. Esse é a professora. Mais ruas e viadutos resolvem o trânsito? Não, né? A gente já conversou sobre isso amplamente, né? Quanto mais oferta, né? Digamos assim, mais faixas de tráfego, mais viadutos, etc., mais carro a gente vai ter, né? E aí os problemas com congestionamento permanecerão. Cada vez maior. Cada vez maiores. É, porque às vezes na cabeça da pessoa, só coloca mais e resolve, né? Mas não é assim que funciona. Não. É como o Guilherme falou, você convida o cara a vir de carro, né? Exato. Eu acho muito interessante que, antes de ouvir vocês falar sobre isso, eu não tinha esse pensamento de que há uma tentativa na mudança de mentalidade para desestimular o uso de carros, né? Porque depois que, por exemplo, na aula o professor Nelson falou que a zona azul é para diminuir o número de carro na rua. Tem vários meios assim que eu falei, nossa, tipo, como assim, né? Pra mim não faz sentido, mas pra mim já tava no subconsciente de que tem opções mais interessantes que não precisam necessariamente ser o carro, né? Então é muito legal. E falando nisso, a gente tem um mito que assim, o trajeto do meu ônibus não faz sentido. O porquê? Que é tipo assim, às vezes a gente como usuário de ônibus, a gente dá uma volta tão grande para chegar ao nosso destino, sendo que poderia ser o caminho mais fácil, assim, o que leva... Isso é importante. E o cara que tá lá em casa, às vezes, pega o ônibus e todo dia ele tá ali no mesmo pensamento e no mesmo dia ele reclama. Cara, que não faz sentido isso aqui eu pegar. Tem gente que sofre por isso. Na verdade, a gente estuda para otimizar as rotas, né? O que são rotas otimizadas? São aquelas rotas onde a gente consegue incluir maior número de passageiros possível, né? Então, numa linha, ela vai fazer contornos e voltas, etc e tal, para captar, para aumentar a demanda possível, né? Sem abrir mão da qualidade que é necessária, etc e tal. Então, uma rota é construída, assim como a localização do ponto de parada, etc, pensando na demanda, na quantidade de usuários mesmo. Então, não vai fazer sentido para ele, mas como o transporte público precisa ser um modo de transporte inclusivo e democrático, precisa pensar no maior número de pessoas a serem atendidas. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente define o trajeto do ônibus, né, é muito pela demanda e por poderes matemáticos. Mas eu sinto que tem lugares que tem um volume de ônibus maior que outros, mas eu não vejo tanta demanda assim. Isso é mutável? A demanda pelo ônibus não sei se tem uma periodicidade de fazer esse estudo. É que tem várias coisas que a gente não enxerga quando a gente é usuário, né? O usuário, o que ele quer? Ele quer chegar o mais rápido possível, se possível de porta a porta. Ele quer que o ônibus pare bem pertinho do lugar que ele está saindo e que pare bem pertinho do lugar que ele vai chegar. Eu gostaria que o metrô na semana que vem fosse até dentro da cidade universitária para não ter que trocar de ônibus, mas não vai. Então, a percepção que o usuário tem é do trajeto dele, né? Isso. E tem várias outras condições, tem várias outras pessoas que têm origens diferentes e destinos diferentes. E tem um outro problema, que talvez explique um pouco melhor essa colocação que você fez, Guilherme, que é o seguinte: quando você atende, por exemplo, as viagens do período da manhã, vamos imaginar, tem muita gente nos bairros que querem ir para a região central. Um modelo bem genérico. Vamos pensar em São Paulo, que é mais ou menos isso que acontece. Não acontece. Tem gente na periferia, ou na região mais próxima da periferia, que precisa ir para a região mais central. Todo dia de manhã, essas pessoas pegam o ônibus indo daqui para lá, né? Durante um certo tempo, você vai ter muito ônibus, você precisa ter muito ônibus que sai daqui e vai para lá. Então, 2, 3 horas no período da manhã, você tem que estar carregando com bastante ônibus e não dá tempo de todos esses ônibus irem até lá e voltar. Então, o que você faz? Em alguns momentos, você para esses ônibus em algum lugar no meio do caminho e deixa ele guardadinho lá, porque no final da tarde o movimento é inverso. Para o usuário, o cara olha e diz assim, mas por
que tem tanto ônibus vindo aqui nessa hora? E depois ele olha e não vê o que está acontecendo na volta, né? Porque ele volta no horário que não é exatamente aquele. Então tem várias características da operação que o usuário não vê, né? Tem problemas, por exemplo, que o usuário nem imagina, que o motorista tem um certo número de horas que ele pode trabalhar e não pode passar daquilo por causa da legislação trabalhista. Então, dependendo da legislação, o motorista tem que ser substituído por alguém em algum lugar, em alguma hora específica. Não pode passar. O usuário nem imagina. Né? Ele não quer nem saber. Ele quer que o ônibus leve ele o mais rápido possível. E tem vários outros desafios que vão aparecendo na hora que você faz o projeto. Esse é um projeto muito legal de fazer, porque a quantidade de condições que você tem que respeitar é enorme, né? E às vezes você ajeita uma, mas essa uma estraga outra, né? E aí como é que você faz? Quem é que você prioriza? A ideia de otimizar é muito fácil quando você tem um problema bem resolvido, que é só fazer uma solução e pronto, acabou. Você não tem impacto em outras alternativas, em outros parâmetros, vamos dizer assim. Mas o transporte público não é assim, né? Eu acho que é aquele famoso caso, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? Sempre, porque com certeza. Eu digo isso porque o exemplo que eu tinha quando fazia curso era em bairro residencial e era em horário de pico, que era durante a noite, então todo mundo estava voltando para casa. Só que aí, enquanto no meu ponto a fila dava a volta, no outro lado, via ônibus atrás do outro, assim, não tinha nem pessoa para encher, eu acho que meu Deus, como que... Será que é recalculada essa demanda? Como que é feito isso, né? Então mas eu acho que a grama do vizinho é mais verde mesmo. Não, e tem outros fatores que a gente não está falando, por exemplo, quem é que disse que o ônibus tem que ter 40 lugares? Eu posso ter um ônibus de 80? Posso. Então. Dependendo da via, eu posso ter um ônibus de 80. Só que se eu passo com um ônibus de 40... eu tenho que passar mais vezes, portanto, para o usuário é melhor, porque a frequência é maior. Se eu passo com um ônibus de 80, eu posso passar uma vez só, num intervalo de tempo maior. Então, não tem vantagem para o passageiro? Tem, porque aí eu só tenho um motorista, o gasto é menor. Isso. E, consequentemente, reflete na tarifa. Na tarifa, né? Então, é um quebra-cabeça. Eu pensava nisso também, em questão, tipo assim, se colocarem um ônibus maior aqui, só que eu via que a via não tinha como ter um ônibus maior, não tinha como o ônibus fazer curva. Esse é outro problema. Aí eu ficava pensando... Tipo mas assim, mesmo que tivesse, você concorda que é um problema? Que se você bota um veículo maior, você não precisa passar ele com tanta frequência. É verdade. Isso. Então o usuário se lascou, né? Porque agora vai demorar mais. Então isso é bom pro pessoal ver que dos dois jeitos eles têm benefícios e malefícios também, né? Então, nem dá pra reclamar muito de uma coisa, nem muito da outra. Tem muita coisa por trás, né? Então, com base nisso, vemos que não é só colocar mais ônibus na rua, não é só mudar o ônibus, tem inúmeros fatores que a gente não faz ideia do porquê aquilo, daquele jeito, mas como usuário você vê e fala, nossa, queria chegar em casa tão mais cedo, podia ser diferente, né? Mas a gente tem que pensar no coletivo e é diferente as demandas, né? Pessoais de cada um. Exato. E agora eu queria ouvir um pouco de vocês dois, a visão de cada um a respeito do futuro de tudo isso, da mobilidade, do transporte público. Agora que a gente tem um fator que muda completamente o jogo, que é o fator da inteligência artificial, Big Data, enfim. Como isso vai modelar, quais são as perspectivas que a gente pode imaginar aí acontecendo? A questão do Big Data, ele pode auxiliar bastante na aquisição de dados, né? Porque os dados são importantes para a gente o quê? Modelar a demanda, estimar a demanda, e a gente estima a demanda, que é a quantidade de usuários, para dimensionar a oferta. Quantos ônibus, qual é o tempo de espera, né? O headway tá bom? O espaço entre a passagem de um ônibus e o próximo. O tempo entre a passagem entre dois ônibus e etc e tal. Então, quando a gente vê nessa questão, a imensidão de dados que a gente pode obter, por exemplo, nesses cartões unificados, né, de transporte público, por exemplo, é uma infinidade de dados. Então, isso pode refletir na aquisição mais fácil dos dados. Sim. Né? Em economia, por exemplo, em relação a pesquisas tradicionais, embora a gente saiba que não substitui, né, perfeitamente o tipo de informação que a gente tem em pesquisas tradicionais, domiciliares e etc., né, onde os usuários são questionados em relação a uma série de outras coisas, mas ainda tem essa parte de coleta de dados passiva, através do telefone celular, né? Se você ligar ali, a gente consegue saber a sua localização em diversos pontos, o tempo que você permaneceu, né? Então, por exemplo, a gente está aqui há uma hora mais ou menos, né? Talvez um pouco mais, então o tempo permaneceu aí já caracteriza como fiz uma viagem até aqui, estou parada num local, né?
Então, a gente consegue saber a localização de diversas viagens que a pessoa fez num dia ou numa sequência de dias, por exemplo, né? Esse tipo de informação no domicílio, de questionamento, ela é inviável, né? Então, assim, o que eu acho que esse avanço de obtenção dos dados, de facilidade de Big Data pode interferir é na facilidade da gente ter acesso aos dados para dimensionar melhor a oferta. Otimizar melhor, né? Exatamente. Embora a gente precise de outras informações que a gente não consegue nesse tipo de coleta. Né? Eu acho que é importante falar isso, né? Porque todos esses dados que a Cira mencionou agora, você sabe onde a pessoa estava, o tempo que ela ficou, mas você não sabe quem é a pessoa. Nem o que ela pode foi saber. fazer. E nem o que ela foi fazer. Você não pode saber, porque a companhia telefônica, por exemplo, não pode dizer para você quem é o usuário. Não. Nem se é homem, nem se é mulher, nem a idade, nem nada. Não. Simplesmente você tem um ponto, e mesmo assim, quando eles divulgam esses dados, eles divulgam defasados no tempo. Então, se você chegar lá hoje e pedir os dados desse ano, ele vai dizer, não, eu dou para você o dado de 3 anos atrás. Acho que 2 anos agora. Sei lá, alguma coisa assim, né? Então, sem a informação, por exemplo, de se é homem ou mulher, se estuda, se trabalha, onde mora, essas coisas, você tem um dado importante, mas ele é incompleto para você fazer projeções, por exemplo, que é o que a gente faz na modelagem de demanda, né? Portanto, a gente acaba tendo que fazer as coletas tradicionais também, né? O ideal é que a gente consiga casar essas duas coisas e aí você tem um retrato bem legal, não só do que a pessoa, de onde ela sai, para onde ela vai, mas o que não a mesma, né? Mas o que algumas pessoas fazem em termos de deslocamento, quanto tempo ela fica parada. E se você consegue juntar isso tudo, principalmente quando você tem uma massa muito grande, aí você começa a ter um retrato bem legal do que está acontecendo na cidade. Tem várias questões, né? Esses aplicativos colaborativos, né? A gente consegue fazendo determinadas adaptações, né? Por exemplo, ter a matriz origem-destino, né? Que é aquela matriz onde a gente tem a quantidade de viagens originadas e destinadas a diferentes locais, de forma dinâmica, no tempo, no mesmo dia, o que seria impossível com as pesquisas tradicionais. Mas, entretanto, a gente não tem nenhuma informação do usuário socioeconômica. Quem ele é, o que ele faz, que tipo de viagem é aquela, se é homem, se é mulher, etc. E tal. Mas é outra coisa. O Wi-Fi tem um outro trabalho, não sei se você vê, se é super legal, de... do Wi-Fi do ônibus. Claro que tem bastante erro e etc. Até porque hoje com as tecnologias 5G, os dados móveis, muita gente também não entra. Prefere não... A menos que a viagem seja muito longa e a pessoa esteja sem internet, né? Aí eu vou usar já que tem, né? Mas é legal vocês falarem isso, né? Que a utilização dos nossos dados que as empresas telefônicas coletam são para fins de melhorar e otimizar demandas por transporte e outros motivos de outros ramos, né? Porque as pessoas que comem, nossa, eles estão coletando meus dados, mas não tá, tem uma... Tem a lei, anônimo, a gente não tem a Lei Geral de Proteção de Dados que proíbe qualquer vazação de dados, né, do pessoal da pessoa, então, tipo, é muito bom saber que tem que o seu celular, que você mesmo, você não querendo, assim, mesmo você não sabendo, tem gente que tá sabendo onde você tá indo para otimizar esse caminho para você, não em questão de usar isso contra você, mas para melhorar sua vida, né? É muito interessante. interessante. Que não impede que eventualmente alguém faça mau uso disso, infelizmente. Claro, mas infelizmente tu tem seus poréns, né? Sim, e não. Isso. Então, se vocês aí de casa querem que seus dados sejam usados da forma correta e para melhorar o seu transporte público, deixa o like. Deixa o like, porque é importante. E agora, professor, escutar mais um pouco do senhor falando sobre essa possibilidade do futuro da mobilidade. Olha, o futuro a Deus pertence, já diz muito popular, né? Mas a gente tenta dar uma mãozinha, né? Ou pelo menos se preparar para o que a gente acha que vai acontecer. Recentemente eu tenho aberto algumas linhas de investigação sobre tecnologias que são emergentes, vamos dizer assim. Recentemente eu orientei 2 trabalhos de mestrado que se dedicaram às tecnologias de veículos elétricos, né? Veja, eu estou falando de futuro, mas é presente, né?
mobilidade compartilhada, e a gente pode estar falando de tanto de Uber 99, carros compartilhados até Bicicleta. ou bicicletas, patinetes, Ônibus. etc. Né? Exato. E aí a gente pode pensar em pacotes, né? Aplicativos que fazem viagens entre cidades, né? Tem várias opções. Então eu orientei 2 trabalhos em cima disso, tentando mapear o que a gente imagina que vai acontecer e qual é o impacto que isso vai ter em termos da sustentabilidade da mobilidade que a gente tem. Os trabalhos, é evidente, eles não são conclusivos, mas eles nos dão algumas pistas do que vai acontecer. Um desses trabalhos, inclusive, a gente detectou algumas coisas que, num primeiro momento, a gente achava que não aconteceria. Por exemplo, impactos de emprego, né? Ora ele pode ser bom, por exemplo, no caso dos veículos automatizados, ora ele pode ser ruim, dependendo de como vai ser o uso do veículo automatizado. O veículo automatizado é aquele que não tem motorista, né? Ele tem um impacto forte, por exemplo, voltando àquela história lá do começo da nossa conversa que eu falei da população envelhecendo, coisa e tal. Imagina se você tem que atender a essa população e você pode atender a essa população sem motorista, né? Com um custo mais baixo e com uma segurança maior, porque o carro vai estar controlado, etc. Então, isso eu acho que é uma realidade que já está... A mobilidade compartilhada já é fato, né? Seja por bicicleta, patinete ou esses aplicativos. Os veículos elétricos estão caminhando de forma muito rápida para ser uma coisa geral, né? Quer dizer, eles não vão substituir... Eu ouvi de um executivo de uma empresa alemã, há alguns anos atrás, que ele disse numa reunião, ele falou para a gente, ele falou, olha, até 2030... a gente só vai estar fabricando veículos elétricos. Era um executivo de uma empresa automotiva alemã. Ele falou, só existe uma possibilidade disso não acontecer. Da China mudar de ideia. Né? Isso ele falou naquela ocasião. Isso deve ter pelo menos uns 8 anos, talvez. E naquela época eu pensei assim, bom, nada a ver, né? Tá tão longe, o cara tá preocupado com isso. E agora a gente tá vendo que tá chegando perto e realmente os veículos elétricos estão ganhando tração aí, cada vez, né? Com modelos diferentes, só de bateria ou híbridos, etc., mas estão ganhando espaço. Os veículos automatizados é uma realidade um pouco mais distante ainda, porque a gente depende da infraestrutura também, isso não é trivial, né? Tem um investimento grande. Mas já há opções funcionando aqui e acolá, né? Timidamente, mas há. Agora, nesse momento, eu estou iniciando um novo projeto com a Camila, né? Que é um projeto de doutoramento, para a gente tentar avaliar qual é a propensão das pessoas usarem veículos, mobilidade urbana aérea. Né? Que foi uma coisa que a gente falou no começo da conversa. Aqui. Como é o nome da família, aquele desenho que você falou? Os Jetsons. Então, a Embraer, que é uma empresa brasileira, né, está investindo bastante nos veículos chamam de eVTOL, né, que é o veículo elétrico de decolagem e pouso verticais para uso urbano. Legal. Eles têm uma empresa, uma subsidiária que chama IVE, e que eles dizem que no ano que vem esse veículo vai estar comercial. Caramba. Né? O que não quer dizer que ele vai ser adotado em todo lugar. A Camila vai estudar isso? Né? A Camila vai estudar a propensão que as pessoas têm de aderir a esse veículo. Né? É lógico que é especulativo num primeiro momento, porque o veículo sequer existe. Né? Sim. Mas como é um trabalho de doutorado e que a indústria está se movendo muito rápido no sentido de fazer o veículo acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter uma junção interessante entre o desafio científico de prever essas reações do público, né? E a indústria que vai estar se movimentando para, né, tornar isso um negócio comercial, de fato. Eles têm, inclusive, uma subsidiária na Europa também. Eles têm um escritório na Europa para fazer com que isso penetre, se não me engano, é na Holanda que eles têm a sede lá. Então, o mundo fala, 2030 está longe ainda, tem muita coisa para acontecer em 2030, então, já que o investimento está chegando, então é uma coisa muito bacana de se ver. Eu acho que a gente vai acabando por aqui, nosso assunto. Foi muito... Pena. Foi um prazer ter infelizmente, o papo estava bom. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E se você quer assistir mais conteúdos como esse, você segue a gente no Instagram, a Hub Podcast, HUB Podcast, e no YouTube também. E lembrando que na descrição tem um formulário de feedback sobre a nossa entrevista. E é isso. Muito obrigado por assistir. Legal. Muito obrigado. Obrigado, professores. A gente ficou muito feliz, né? Foi bem legal. Um tema muito importante, né? É bom falar sobre ele para mostrar para as pessoas que nem tudo que elas pensam, né, realmente são dessa forma.
né? Então é bom desmistificar várias coisas e falar sobre a importância de vários tipos de transportes públicos que existem no mundo. Agora, isso cria uma obrigação para vocês, que é uma obrigação difícil, né? O Guilherme que está cursando disciplina com a gente, você que vai cursar no ano que vem, vocês têm que passar com 11 na disciplina, que só dá 10. Olha, agora vocês são especialistas. A pressão. Mas é isso. Eu só tenho a agradecer vocês, agradecer pela disponibilidade e também por nos motivar essa mudança de mentalidade para construir um futuro mais sustentável e mais saudável para a população, né? Então, muito obrigado pela contribuição de vocês e a gente fica muito feliz com essa entrevista.